Amém. Amém, amados irmãos. Sejam bem-vindos, né, a mais uma reunião do livro de Apocalipse. Nós estamos muito felizes, né, por o Senhor ter nos dado a chance de entre nós, entre poucos irmãos, mas de nós juntos desfrutarmos, né, desse livro. E hoje tem irmãos novos aqui conosco, o Davi, a Natália. Como eu falei para os irmãos no passado, né, quando nós decidimos ter essa comunhão, não foi uma decisão de leviana, por debaixo da oração, e também eu disse muito bem para o irmão Natal, que pediu várias vezes nós essa comunhão, que eu não precisava que eu desse as mensagens. Falei para ele, pudesse ser cada um de nós, né? Podíamos até revezar, que não tinha nenhum problema, né? O importante é nós desfrutarmos, mas ele pediu, né? Ele pediu que seria mais fácil eu dar essa mensagem para a gente poder desfrutarmos depois juntos, né? Mas que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? Nós somos nada nem ninguém. E também eu disse para os irmãos que tudo que nós estamos falando, ou boa parte, maior parte do que nós estamos falando, está tudo no Estudo Vida, os irmãos podem acompanhar. Então, e devem acompanhar, por favor, devem acompanhar, porque vai ajudar os irmãos a entenderem muito. Até porque o livro Apocalipse não é fácil, e precisa de muita misericórdia do Senhor conosco, porque é um livro de um quebra-cabeça, e para se encaixar não é fácil, né? Mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. Essa é a mensagem número 8, cujo tema é Achei-me em Espírito no Dia do Senhor, e nós estamos numa leitura bíblica, o capítulo 1, versículo 10 e 11, principalmente o 10, que nós vamos falar hoje, tá bom? Nós terminamos de falar da introdução, a introdução de Apocalipse vai desde o capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 8, e agora nós já estamos entrando nas coisas vistas, né? Na visão do Cristo glorificado, depois nas coisas vistas. Semana passada nós falamos do versículo 9, a questão de sermos companheiros na tribulação no reino e na perseverança em Jesus. Como é importante saber que aqueles que amam o Senhor, aqueles que lutam pelo Senhor, aqueles que lutam pela palavra de Deus para que ela permaneça pura, e aqueles que lutam para o testemunho de Jesus, para que ele seja prevalecente, eles vão ser exilados e eles vão ser perseguidos. Então, João não foi diferente. João, quando ele recebeu a revelação de Apocalipse, ele recebeu e foi orientado que ele deveria pegar essa revelação e enviar para 7 igrejas que estavam na Ásia Menor, uma província na época romana, que hoje é a Turquia, e as 7 igrejas, se você olhar no mapa, elas estão em uma posição quase circular, tá? Quase circular. Então, as 7 igrejas, geograficamente falando, elas estão quase numa posição circular. Então, ah, por que isso é importante? Não é que tem muita importância, mas tem uma certa importância. A gente pode desfrutar isso. É que essas cartas, quando fossem enviadas, Apocalipse foi escrito para ser enviado inicialmente para essas 7 cartas, 7 igrejas, perdão, para essas 7 igrejas, né? Se você olhar no versículo 4, Apocalipse 1:4, João fala, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunho, o primogênito dos mortos, e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama, amém. Ele nos ama, e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados, amém. Foi um preço altíssimo, foi o preço do próprio sangue do Senhor para nos libertar dos nossos pecados. Que preço, que sacrifício maravilhoso. Quanto foi alto esse sacrifício para Deus e para Cristo. Mas o quanto para nós foi de graça, nós só recebemos isso pela graça e misericórdia do Senhor. Mas então o Senhor enviou o destinatário da Apocalipse, são essas 7 igrejas, é claro, para todos nós também, né? Mas inicialmente ali era para aquelas 7 igrejas. Como elas estavam numa circunferência, geograficamente falando, na Ásia Menor, praticamente numa circunferência, se você olhar no mapa depois, você vai perceber isso. As 7 cartas que nós vamos estudar no capítulo 2, não vai ser hoje, né? Quando nós chegarmos lá, vai demorar para nós chegarmos um pouquinho. Quando chegar nas 7 cartas, as 7 cartas deveriam ser lidas para todas elas. Então, não é que a carta em Éfeso seria lida só para a igreja em Éfeso. A igreja em Éfeso ia receber a carta em Éfeso, que é a primeira carta das 7 cartas do capítulo 2, mas também as outras igrejas receberiam também a carta de todas as outras igrejas. Então, a igreja em Éfeso ia receber a sua, mas ia ler a carta da igreja de Esmirna, ia ler a carta da igreja de Pérgamo, ia ler a carta da igreja de Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, e assim sucessivamente com as outras.
Então, isso quer dizer que a vida, a palavra de Deus, a profecia, a vida ia circular por todas as igrejas, num raio circular. Então, a vida, ela está aqui para circular entre as igrejas, né? A vida de Deus, o Espírito, a vida de Deus, a palavra, o que o Espírito quer dizer para nós, vai circulando por todas as igrejas, abençoando todos nós, né? Mas vamos voltar para o versículo 9 do capítulo 1. Então, fala assim: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então, quando nós somos pela palavra de Deus, irmãos, nós somos pelo testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus, nós falamos várias vezes. Em Apocalipse, testemunho de Jesus quer dizer a igreja, tá? Porque a igreja é a única que dá o testemunho de Jesus, tá? Enquanto o próprio Senhor Jesus é a testemunha de Deus, como fala no versículo 5, da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha de Deus, porque Cristo é aquele que testemunha de Deus, nós, como igreja, somos aqueles que testemunhamos de Jesus. Então, nós somos a testemunha de Jesus, né? Então, todos aqueles que forem pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus serão exilados. E quando João falou isso, ele estava enviando para 7 igrejas. As 7 igrejas também estavam passando por perseguição dentro do Império Romano. Estava passando também pela perseguição dos imperadores. Já não era mais Nero, já era o outro imperador, né? Eu tenho dificuldade de falar o nome dele, que é o Diocleciano, alguma coisa assim. Eu tenho dificuldade, você me perdoe, tá? Eu vou pular o nome dele porque eu tenho dificuldade de falar. Depois eu anoto e falo mais facinho o nome dele, né? Nero já havia falecido, né? Já havia martirizado Paulo, havia martirizado Pedro e outros também, mas já havia falecido. Agora tinha um novo imperador que estava perseguindo todas as igrejas também. Então, quando João escreveu a carta, ele não estava numa posição tranquila, diferente das 7 igrejas. As 7 igrejas estavam sofrendo e João também estava sofrendo. Por isso, João falou assim: Eu sou companheiro de vocês. Eu estou sofrendo junto com você na tribulação. Eu sou irmão de vocês. Vocês não estão sozinhos, não. O que vocês estão sofrendo em 7 igrejas, eu também estou sofrendo junto. Eu estou exilado por causa da palavra do Senhor e do testemunho de Jesus. Porque eu não neguei a palavra do Senhor, eu não neguei o testemunho de Jesus, então fui exilado. Irmão, se nós formos fiéis, nós seremos exilados ou mortos. Pode ter certeza disso. Porque o Senhor, ele é conosco e ele prometeu para nós sermos perseguidos, não é verdade? Mas vamos voltar para o versículo 10, que é o versículo da mensagem de hoje. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como trombeta, dizendo: O que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. 2 pontos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, irmãos, nós percebemos que o livro de Apocalipse ele é escrito de uma maneira muito perfeita. Por isso que o livro de Apocalipse, como qualquer livro da Bíblia, é perfeito. Por quê? Porque só o Senhor poderia inspirar esses homens, né? Para escrever dessa maneira tão perfeita. E outra coisa, nós sabemos que Apocalipse é diferente, por exemplo, das cartas de Paulo. É diferente. Por quê? Porque as cartas de Paulo, Paulo escreveu com revelação direta do Senhor. Já, já Apocalipse, João escreveu por revelação que veio de Deus para um anjo, e um anjo foi o intermediário que passou a mensagem, que é o mensageiro, para João. Então, o João recebeu uma mensagem já prontinha, ele só tinha que escrever. E durante o livro de Apocalipse, 12 vezes, João é orientado a escrever o que ele estava lendo, o que ele tá ouvindo, né? O que ele está vendo e ouvindo, é para ele escrever. Tanto é que fala aqui assim, ó, no versículo 3, Apocalipse 1, 3. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, João tinha que escrever tudo aquilo que ele estava ouvindo. Durante 12 vezes, ele foi orientado a escrever, nós vamos ver isso no Apocalipse. Só tem uma vez que ele foi orientado a não escrever, né? E aí eu fico até chateado, né? Puxa, o que quiser para ter sido escrito que não foi escrito, né? Queríamos saber. Acho que só na eternidade, se o Senhor quiser um dia nos revelar, né? Ele vai nos revelar. Mas está lá. Acho que está no. Eu não lembro muito bem agora de cabeça, mas não vamos chegar lá. Acho que está no capítulo 10, né?
quando o Senhor falou, e ó, tá no capítulo 10, versículo 4. Logo que falaram as 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi a voz do céu dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Ah, não! Puxa vida! Por que que não deixou escrever? Nós queríamos saber, né? Puxa, mas o senhor sabe o porquê, né? Eu estou falando assim brincando, mas o senhor sabe o porquê. Tinha algo aí que não era para nós sabermos, né? O que está em segredo, o senhor sabe muito bem o porquê. Mas mais um dia, se o senhor quiser, ele vai revelar para nós, se for da vontade dele, né? Se for para o nosso bem, e todas as coisas cooperam para o nosso bem, ele vai revelar para nós. Mas vamos lá, vamos voltar. Então, irmãos, o livro do Apocalipse foi de maneira perfeita. E nós vimos nas mensagens anteriores que nós falamos primeiro que o livro do Apocalipse revela. Tá tudo isso na introdução, né? Essa é a mensagem oitava. Das 7 mensagens anteriores, nós falamos sobre isso. Primeiro, o livro do Apocalipse mostra a revelação do Deus triuno. Lembram disso? Está no versículo 4, né? O Pai, depois o Espírito Apocalipse, ele entra na posição do Filho, em segundo lugar. E o Filho, em terceiro lugar, não é? E depois da revelação do Deus triuno, nós temos a revelação de quem? Do próprio Jesus, né? Apocalipse mesmo é uma revelação de Jesus, né? Do Deus Pai, do Deus triuno, mas também é algo muito específico do Senhor Jesus, porque o próprio livro fala, no capítulo 1, versículo 1, que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Está revelando o Senhor Jesus de uma maneira muito especial para nós, de uma maneira que em todo o resto da Bíblia nós não temos essa revelação, né? E também a revelação do Espírito. O Apocalipse revela o Espírito de uma maneira muito especial. Nós vimos isso aí, os 7 Espíritos, né? E, por fim, a Apocalipse revela de uma maneira muito especial quem? A igreja, que é parte da mensagem que vamos falar hoje. Então, e está tudo na sequência dos versículos, do versículo 4, do versículo 1 em diante, até chegar aqui, está nessa sequência, não é? O Deus triuno, especificamente Cristo, o Espírito, e agora chegamos na revelação da igreja, algo da igreja. Que é só no livro de Apocalipse, por exemplo, mostra que a igreja são 7 candeeiros, 7 candelabros. Né? Nenhuma parte da Bíblia mostra que a igreja são 7 candelabros. Tem os candelabros no Velho Testamento? Tem. Mas a revelação que nós temos no Velho Testamento dos candelabros, os candelabros representam o Deus triuno. O candelabro em si representa o Deus triuno. Não é? Que é de ouro, porque é a natureza do Pai, a natureza santa. Tem uma forma única, porque é batido, o candelabro do Velho Testamento era feito de uma peça só. Então, pegava uma peça de ouro, batia, 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 até fazer um único candelabro, né? Então, isso representa o Cristo, porque Cristo foi batido na cruz. O candelabro não era soldado, pegava uma parte aqui, outra parte aqui, soldava. Puf, não. O candelabro era feito de uma peça só no Velho Testamento. Tinha que ser assim, tinha que ser feito no martelo. E o candelabro, né? Tinha que ser feito no martelo. Não é que fazia essa parte aqui e a de baixo soldava. Isso não podia ser assim. Era feito lá, o Velho Testamento fala muito bem que era feito dando martelado de uma peça só. Representa Cristo. Cristo foi martelado na cruz por nós, né? E foi batido na cruz por nós. Então, em natureza, a natureza que é ouro representa Deus Pai. Na forma, representa Cristo, porque Cristo também é aquele que deu forma ao ouro, né? Ok, o candelabro é que dá forma ao ouro. O ouro pegou um ouro que não tinha forma, era abstrato, né? Um ouro, uma pedra de ouro, foi batendo, batendo bem e criou uma forma de candelabro. Cristo é aquele que deu forma para o Pai. Antes de Cristo, ninguém viu o Pai. Ninguém sabia como o Pai era. O Pai é um mistério. Ninguém podia ver Deus, a Bíblia fala. Mas Cristo revelou Deus para nós. Cristo corporificou Deus para nós. Quando Deus tornou-se em homem, nós temos Cristo. Então, Cristo é que trouxe Deus para os homens. Agora Deus tinha uma forma humana. Podia ser pegado, palpado, ouvido, abraçado, beijado, né? Como o Senhor foi, né? Podia ser beijado os seus pés, como Maria beijou os seus pés, né? Então, agora Deus tinha uma forma, a forma, né? Ou seja, o candelabro deu forma para o ouro. E as chamas, as lâmpadas do candelabro, que são mantidas pelo azeite, simbolizam o Espírito. Então, o Espírito, você sabe que tem símbolo na Bíblia do Espírito, é o azeite. Então, o azeite é que faz com que tenha expressão, não é? Chega até nós, a luz chega até nós, né? Então, minhas palavras, o candelabro do Velho Testamento simboliza o Deus triuno, mas não a igreja, não a igreja, certo?
Lá nenhuma parte do Velho Testamento, até porque a igreja não existia no Velho Testamento, né? Não tinha sido revelada, estava secreto do coração do Senhor. Então, não havia a igreja do Velho Testamento. Então, o candelabro no Velho é um símbolo de Deus triuno. Mas quando chega no Novo Testamento, a única parte do Novo Testamento que fala que a igreja também é simbolizada pelo candelabro é em Apocalipse. Então, em Apocalipse nos é revelado algo maravilhoso, que a igreja é um candelabro. O que quer dizer isso? Que a igreja, na verdade, é a expansão do Deus triuno. É na igreja que nós vivemos o Deus triuno com realidade. É na igreja que nós temos essa realidade da natureza do Pai, da corporificação do Filho, da expressão do Espírito. É na igreja. A igreja ela é a expansão do Deus triuno. Lembre-se que o corpo de Cristo é a expansão de Cristo, né? Hoje em dia, se você quer tocar em Cristo, pegue na igreja, não é? Todos nós aqui cremos no Senhor. Todos nós aqui fomos salvos um dia pelo Senhor. Mas o Senhor veio nos salvar diretamente? Não, o Senhor usou um homem. Todos nós aqui um dia nós vimos Cristo. Não fisicamente falando, mas nós vimos o Senhor. No dia que eu fui salvo, eu vi o Senhor. Não fisicamente, mas eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor ali. Tanto é que o Senhor me salvou. Mas com quem que eu vi o Senhor? Eu vi o Senhor em um membro do corpo de Cristo que pregou o evangelho para mim. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que a igreja é os braços, na igreja nós temos os braços do Senhor nessa terra. Na igreja nós temos a boca do Senhor nessa terra. Nós temos o ouvido do Senhor nessa terra. Nós temos os pés do Senhor nessa terra. A igreja é que torna o Senhor real para os homens, não é? Ela que dá, que ela é a expansão do candelabro, né? Ela tem a natureza do Pai, ela tem a vida do Filho e ela tem a expressão do Espírito, não é? Mas, então, no livro Apocalipse, a primeira coisa que nós precisamos ver, quem é o livro Apocalipse? Né? É ver Deus, é ver o Deus triuno, né? É ver o Pai. E depois que nós vemos o Pai, nós precisamos tocar no Filho, nós precisamos tocar em Cristo. Por exemplo, essa revelação é progressiva ao longo da Bíblia. Por exemplo, vamos falar do Pai. Lá em Gênesis capítulo 1, olha como a revelação é maravilhosa, né? Gênesis capítulo 1, versículo 26, fala assim: Também disse Deus: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Quando aqui fala também disse Deus, Deus aqui no hebraico é a palavra Elohim. A palavra Elohim, tá? E Elohim foi traduzido em português como Deus. E Elohim quer dizer o todo-poderoso, o poderoso, tá? O poderoso. Então, Elohim, quando Deus se revelou na criação do homem, quando ele estava criando o homem, né? E não só o homem criando toda a criação, ele se revelou como Elohim. Então, até aqui, na criação, todos os versículos aqui, quando fala Deus, é Elohim. Então, Elohim é o poder de Deus na criação. Por que é que aqui começa falando como Deus, Elohim? Porque para criar todas as coisas, Deus precisa mostrar como poderoso. Na criação, Deus é o Deus de poder. Ele é poderoso. Ele cria todas as coisas pela sua palavra, né? Ele disse e se fez. Haja luz e a luz apareceu, né? Haja firmamento e o firmamento apareceu. Então Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra, né? Mas quando vai ter um relacionamento, depois de criar o homem, agora ele quer ter um relacionamento com o homem. Primeiro ele cria o homem, então ele é o todo poderoso, ele é o poderoso para criar o homem, é Elohim. Mas depois que ele cria o homem, ele quer ter um relacionamento com o homem. E aí, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, fala assim, ó: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e soprou as narinas do fogo de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Quando fala formou o Senhor, essa palavra Senhor, aqui no hebraico, é o tetragrama, né? YHWH, né? Que quer dizer, que foi transformado numa palavra vocalizada, né? Que é Iavé ou Jeová, né? Mas que é uma vocalização, porque como é um tetragrama, não tem vogal, é difícil de pronunciar. Como é que você pronuncia YHWH? Não tem jeito, né, de você falar isso, né? Então, para facilitar a pronúncia, que é um nome impronunciável, para facilitar a pronúncia, fizeram uma vocalização para botar como se fosse Iavé ou Javé ou Jeová. Acabou sendo aportuguesado para Jeová,
ou acabou sendo transformado para a palavra Jeová. E quer dizer o quê? E o tetragrama YHWH ou Jeová quer dizer eu sou o que sou, o eterno. Então aqui a progressão de Deus aumentou, tá vendo? A revelação de Deus para nós aumentou. Deus vai se revelando aos pouquinhos para o homem. Então, primeiro na criação, ele é o Elohim, o poderoso. Mas no relacionamento com o homem, ele é eu sou o que sou. Isso é maravilhoso, sabe por quê, irmãos? Porque quando vai relacionar-se com o homem, tudo que o homem precisa, Deus é. O que nós precisarmos, o Senhor fala, eu sou o que sou. Eu preciso de amor, o Senhor fala, eu sou o amor. Eu preciso de paciência, o Senhor fala, eu sou a paciência. Eu, Gustavo, preciso de mansidão, ele fala, eu sou a mansidão. Eu sou o que sou. Irmão, no relacionamento com Deus, o que nós precisamos na comunhão com Deus é simplesmente o próprio Deus, mais nada. Ele é tudo que nós necessitarmos. Tudo que nos falta, Deus é. E nos falta tanta coisa, não é verdade? Nós não temos nada em nós mesmos, mas Deus tem tudo nele. Ele é o eu sou. Eu sou o que eu sou. Então, irmãos, nós precisamos depender desse Senhor. Cada aspecto a mais esse Senhor. E no Novo Testamento, o nome Jesus, na verdade, é a mesma palavra de Jeová, né? O nome Jesus quer dizer o eu sou o que sou ou a salvação do eu sou o que sou, né? Ou seja, o nome de Jesus quer dizer Jesus o Salvador ou a salvação de Jeová. Não, perdão. O nome de Jesus quer dizer Jeová o Salvador ou a salvação de Jeová, tanto faz, né? Ou seja, Jesus é o eu sou que veio salvar o homem. Amém! O nome do Senhor Jesus que simboliza eu vim salvar o homem. Eu vim salvar o homem, eu vim trazer Deus, que é todas as coisas, o eu sou que sou, para o homem. O homem, Deus, antes do Senhor Jesus, o Senhor era o eu sou que sou, sempre foi, eternamente será. Não é? Ele sempre foi o eu sou que sou. Mas esse eu sou que sou, o homem não podia ter acesso, estava muito distante, muito aquém de nós, além de nós, muito alto. Como é que tudo que Deus é podia ser disponível para mim? Quando esse eu sou que sou tornou-se um homem, que é Jesus, que o nome de Jesus quer dizer eu sou que sou a salvação do eu sou que sou, né? A salvação de Jesus, a salvação de Jeová, o Senhor tornou Deus, o Senhor Jesus tornou Deus com tudo que ele é disponível para nós. Por isso que o Senhor Jesus falou que ele é o eu sou, em João 8, né? Eu sou. Porque vocês precisam, eu sou. Ele é o eu sou. Nós não somos, mas ele é. Ele trouxe tudo que Deus é para dentro do homem. Ele corporificou Deus. Só que para que ainda tornasse real para nós, ele precisava tornar-se um espírito. Por isso, quando ele morreu, ressuscitou, ele, como espírito ali em João, né? Capítulo, se eu não me engano, 20, né? Ou 21, não sei. Vamos ver lá. Estou falando de cabeça, né? Então, vamos ver. João capítulo 20, né? O Senhor pegou, no versículo 22, o Senhor pegou e soprou-se para dentro dos seus discípulos como espírito. Fala assim, versículo 22. E havendo dito isto, João 20, 22, soprou sobre eles e disse, recebeu o Espírito Santo. Amém! Nesse momento, o eu sou o que sou, em Cristo Jesus, como o Espírito entrou para dentro de nós. Amém! E agora ele está no nosso espírito. Agora, tudo que Deus é, em Cristo Jesus, passou a tornar-se real em nós por meio do Espírito. Ele entrou para dentro do nosso espírito. Veja como a revelação de Deus ela é progressiva. Ela vai vindo progressivamente e vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo até chegar no nosso espírito, irmãos. Não é? Então, o eu sou que sou, o quarto foi invadido aqui pelo João Felipe. Pronto. Então, o eu sou que sou, ele tornou-se um homem e tornou-se real para nós por meio do Espírito da verdade e da realidade, que entrou para dentro de nós. Mas o Senhor Jesus, ainda assim, quando estava nessa terra, primeiro ele era Jesus, não é? Mas lá no capítulo 16, houve uma grande revelação de Mateus, capítulo 16 de Mateus. No capítulo 1 de Mateus, fala que o nome dele é Jesus. Vamos ver lá?
Mateus capítulo 1. Fala assim, no versículo 21. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, que quer dizer Jeová a salvação, ou a salvação de Jeová. Jeová o Salvador, ou a salvação de Jeová. Porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Amém! É o eu sou poderoso no seu relacionamento com o homem que veio para nos salvar. Engraçado, né? Engraçado assim, é modo de falar do português. É interessante que Jesus não é Elohim, a salvação de Elohim. Não é. É a salvação de Jeová. Não é a criação. Jeová quer dizer do relacionamento de Deus com o homem. É Deus que veio relacionar-se com o homem por meio de Jesus para nos salvar. Irmãos, é maravilhoso, né? É esse relacionamento que nós temos com Deus por meio de Jesus que nos salva, né? Essa que nos dá salvação. Mas aqui ele ainda é Jesus. Não falou nada de Cristo. Sabe que Cristo quer dizer ungido, Messias, né? Mas quando chega no capítulo 16 de Mateus, a revelação aumenta, vai progredindo, vai aumentando. Quando chega no capítulo 16, Jesus agora é revelado como Cristo. Você se lembra a experiência de Pedro, né? O Senhor Jesus, o Senhor virou esse para Pedro e falou assim, versículo, Mateus 16, versículo 13. Indo Jesus para os lados das. Não fala indo Cristo, né? Indo Jesus. Indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias e alguns dos profetas. Olha como é muito precioso isso. Primeira lição que nós aprendemos aqui. Quando o Senhor quis aumentar a sua revelação, quando o Senhor quis revelar algo mais profundo para os seus discípulos, ele teve que levar seus discípulos para um lugar isolado, que é Cesaré de Filipe, muito longe da atmosfera religiosa de Jerusalém. Porque quando o Senhor quer nos revelar algo, nós temos que estar na posição correta e no local correto. Então, primeiro, a posição correta é longe, isolado das coisas do mundo, isolado das coisas religiosas, isolado da política, isolado de tudo isso. Quando o Senhor quiser revelar algo para nós precisamos estar separados para Deus. Então, levou para Cesaré de Filipe. Vocês vão entender por que eu estou falando isso, porque isso aqui tem tudo a ver com o que aconteceu com João em Apocalipse, tá? Vamos continuar. Aí, o Senhor pergunta: que diz ser o povo ser o filho do homem? A resposta que os discípulos deram são só respostas de homens que viveram no passado. Ó, uns diziam João Batista, outros Elias. Ó, João Batista viveu no passado? Sim, nesse momento aqui João Batista já tinha sido morto já, né? Outros Elias e outros Jeremias e alguns dos profetas. Só homens do passado. A revelação do Senhor não pode ser olhada para o passado. A revelação do Senhor tem que ser olhada para frente, certo? Tem que se voltar para o que o Espírito quer falar para frente conosco, né? Não é que nós, eu não estou querendo dizer, irmão, por favor, que nós vamos desprezar as coisas do passado, não. Não é isso. Estou falando isso, não. Estou falando que, em termos de revelação, Deus progride para frente. Nós precisamos olhar para o que o Senhor quer falar conosco hoje, né? E aí, o Senhor respondeu, aí o Senhor continua no versículo 15. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, amém, o Filho do Deus vivo. Irmãos, isso foi uma grande revelação. Agora ele não era só Jesus, ele era agora o Messias, o ungido, que quer dizer o significado da palavra Cristo. O Messias ungido, aquele que veio nos salvar, aquele que veio trazer a salvação de Jeová para nós. Oh, Senhor Jesus, que tem um comissionamento de Deus, que tem um propósito. Ele é o escolhido, o ungido, não é? Aí a resposta do Senhor para ele foi assim: Isso é algo novo aqui, tá? Até aqui era algo novo. Para eles não sabiam de Cristo. Foi a resposta que foi dada pela primeira vez, né? Aí o Senhor respondeu. Então Jesus já afirmou: Bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Para que haja uma revelação correta de algo tão precioso, precisa estar no local certo, longe da atmosfera religiosa,
afastado, realmente isolado, né, das coisas desse mundo, das coisas do mundo, não está misturado com as coisas desse mundo, ou seja, algo distante dessas coisas dessa terra, da política, do mundo, né? Como ele estava em Cesareia de Filipe. E segundo, para ter a revelação correta, precisa ter algo que venha do Pai, que venha do Espírito. No caso aqui, veio do Pai, porque os discípulos não tinham o Espírito dentro de si ainda, né? Por isso que veio direto para o Pai. Então falou assim: quem te falou isso? Quem te revelou isso? Você tem essa revelação, Pedro? Não foi a sua carne, a sua capacidade humana, não. Não foi o seu conhecimento, não. Quem te revelou isso foi meu Pai, o meu Pai que estás nos céus. Por isso você é tão abençoado. Então, isso é uma grande revelação, irmãos. Não é? E aí, o Senhor, aí continua no capítulo, no versículo 18. Aí o Senhor também, por sua vez, revelou algo preciosíssimo para Pedro que ninguém sabia até então. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, do Hades, não prevalecerão contra ela. É a primeira vez na Bíblia que o Senhor revela a igreja, aparece a palavra igreja. Então, aqui houve grandes revelações, mas veja que é uma progressão, né? Deus foi se revelando de Elohim para Jeová, depois Deus torna-se o homem em Cristo, se revela em Cristo, depois o Senhor, né? O Senhor Jesus tem uma revelação, ele é Jesus, depois ele é a revelação de Cristo ungido, e aí nós temos também aqui a revelação da igreja, e a igreja é revelada. Claro, a igreja foi revelada aqui no seu aspecto universal, né? Como o corpo de Cristo, a igreja universal que abrange todos os filhos de Deus em toda a terra. Nem a igreja do Senhor em toda essa terra, claro que é uma só, né? A igreja do Senhor universal, o corpo de Cristo universal, o Hades não prevalecerá contra ela, de maneira nenhuma, não é? Quando a igreja edificada, universal, o Hades não vai prevalecer contra ela. E também nós temos a revelação do Espírito, né? O Espírito já não é tão fácil de entender assim. Por exemplo, você sabia que o Espírito, muitas pessoas pensam que só conhece o Espírito como Espírito Santo, mas na verdade o Espírito tem várias revelações dele, de vários aspectos do Espírito. Primeiro, ele é o Espírito da verdade, né? Ou da realidade, está lá em João 14, o Senhor revelou. Vamos ler lá? João 14? No versículo 16, eu falo assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade. Aqui não é o Espírito Santo, é o Espírito, claro que é o mesmo Espírito, mas é um aspecto diferente do Espírito. O Espírito Santo é o Espírito que implica, que traz para nós santidade, né? É o Espírito Santo. Mas é o Espírito, santidade, separação, né? Nos separa das coisas mundanas. Mas aqui é o Espírito da verdade, ou seja, ou da realidade, que traz a realidade de Deus para nós. É o Espírito que nos faria ter toda a realidade das coisas de Deus, é o Espírito da verdade. Também na Bíblia, nós temos o Espírito da vida. Sabia que o Espírito Santo, ou o Espírito também é o Espírito da vida? Está lá em Romanos capítulo 2. 8, perdão, Romanos 8, versículo 2, fala assim, eu vou ser mais rápido aqui, tá bom, irmão? Romanos, eu não, nem consegui entrar totalmente na mensagem, estou preparando vocês para entender a mensagem. Então, Romanos capítulo 8, versículo 2, fala assim, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida, o Espírito é o Espírito da vida. O Espírito não é o Espírito só de santidade, santo, não é o Espírito só da verdade, da realidade, mas também é o Espírito que nos dá a vida de Deus, que traz Deus como vida para dentro de nós, traz Cristo como vida para dentro de nós. Também a Bíblia revela que esse Espírito também é um Espírito de poder. Está lá em Lucas capítulo 24. Vamos ler lá, Lucas 24. Versículo 49, fala assim, e eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecer, pois, na cidade, até que do alto sejam revestidos de poder. Quando fala isso, está se referindo do espírito de poder. Vocês sabem disso, né? Revestido de poder é o espírito de poder. Porque isso aconteceu aonde? Em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, quando eles foram revestidos do espírito de poder, tá? Revestido de poder é o espírito de poder. Os assim chamados pentecostais, né?
eles conhecem muito o espírito de poder, mas talvez pouco eles sabem que há o espírito da vida. Que mais importante que o espírito de poder é o espírito da vida, que nos preenche com a vida de Deus interiormente. O espírito de poder é importante? Claro que é. O Senhor mesmo falou que nós receberíamos o espírito de poder. Mas mais importante que o poder exterior é a vida interior. Porque é a vida que transforma. Vocês sabem disso. O poder exterior é muito importante quando Deus quer fazer uma coisa exterior, uma obra exterior. Mas o espírito de poder não transforma as pessoas. O que transforma as pessoas é o espírito de vida. Né? Às vezes você é revestido do espírito de poder e é usado por Deus para fazer algo poderoso. Mas a sua natureza pecaminosa ainda não foi transformada. Continua brigando com a esposa, continua mentindo, continua muitas vezes agindo em pecado, mesmo tendo sido usado por Deus com poder. Mas o espírito de vida é diferente. O espírito de vida transforma o seu interior. Depois que temos a experiência do espírito de vida, nós nunca mais somos os mesmos. Né? Até o irmão Lino Stuvi dá um exemplo muito precioso. Ele fala o seguinte, que uma bola de neve que é poderosa, pega uma bola de neve, uma bola de neve você joga lá de cima da montanha, vai virando uma avalanche, né? Algo poderoso está destruindo tudo que vai pela frente. E ela vai, tudo que vai pegando nela, na bola de neve, vai grudando nela, vai grudando nela, grudando nela, grudando nela. Mas lá no meio, lá no interior, ela é a mesma bola de neve. Poderosa, está destruindo tudo, não é? E toda a sujeira do caminho vai pegando na bola de neve. Tem poder, mas as sujeiras podem grudar nela. Agora, um diamante, que quer dizer algo que foi transformado anteriormente, um diamante era um carvão mineral no passado, que durante milhares de anos de pressão e temperatura houve uma transformação intrínseca da natureza do carvão mineral que virou um diamante. Só mudou a ligação de carbono, né? Então, o diamante, você não tem como grudar coisas externas nele. Ele não é poderoso o diamante. Não é. Diamante não é uma bola de neve, tá levando tudo, destruindo tudo. Mas um diamante, que indica uma transformação, algo que foi transformado, ele não é poderoso, mas ele também nada sujo gruda nele. Você não pode acrescentar nenhuma sujeira a um diamante. A uma bola de neve, exteriormente pode, mas a um diamante não, porque ele foi transformado, né? Isso é o espírito de vida. Outro espírito que a Bíblia nos mostra, outro espírito quer dizer o seguinte, outra revelação do mesmo espírito, né? Que é o espírito de Cristo, Romanos 8:9. Vamos ler lá? Romanos 8:9. Fala assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus, que é o Espírito de Deus, né? É outro aspecto do Espírito de Deus. E continua: habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, aqui é outro aspecto do Espírito, o Espírito de Cristo. Então, há um aspecto do Espírito de Deus, há o aspecto do Espírito de Cristo e há o aspecto do Espírito de Jesus. Atos 16, vamos ler lá, Atos 16. Versículo 7 fala assim: defrontando Mísia, tentavam ir para Betina, mas o Espírito de Jesus não permitiu, o Espírito de Jesus. E também Filipenses 1:19 fala do Espírito de Jesus Cristo. Tudo isso são aspectos diferentes do Espírito, tá? Parece que é a mesma coisa, né? Não. Tem todos os aspectos diferentes. A mensagem aqui, o alvo não é explicar detalhe de cada um desses aspectos, né? Mas é só explicar para os irmãos como o Espírito, a revelação do Espírito é muito mais complexa, porque o Espírito ele é misterioso, tá? Deus é praticamente só dois termos, né? Praticamente Elohim e Javé, Yahvé, né? Jeová. Cristo é praticamente só dois termos, Jesus e Cristo. Agora, o Espírito tem vários, né? Ele é misterioso, né? O Espírito de Jesus Cristo, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Porque estou certo que isto mesmo, pela vossa súplica, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, nós já vimos o Espírito da verdade, o Espírito da vida, o Espírito de poder, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós já sabemos, né? Todo mundo já conhece, e o Espírito, e os 7 Espíritos, que nós vimos no Apocalipse, tá? São 7 Espíritos, tá bom? Agora, vamos voltar lá para Apocalipse. Irmãos, por que eu falei tudo isso para os irmãos? Não é? Até aqui. É para mostrar que a revelação de Deus é progressiva. Começou com Deus no Velho Testamento, no Novo Testamento com o Senhor Jesus, e aí lá nas cartas, das epístolas, claramente com o Espírito que está em nós, e aí o Espírito agora consuma-se revelando na prática com a igreja. Com a igreja. E assim também é o livro de Apocalipse. Tudo que Deus fez, no Velho Testamento, a revelação que ele era, Elohim, Javé, ou Yahvé, Jeová, Jesus, aí corporificou-se em Jesus.
ungido, Cristo, Jesus Cristo, que tornou-se o Espírito, né? 1 Coríntios 15:45, o último Adão tornou-se o Espírito que dá vida, né? Cristo como Espírito, tá? Cristo como Espírito, tudo isso é para produzir o quê? É para produzir a igreja. Tudo isso é para a igreja. Por isso que lá em Mateus 16, nós vemos o mesmo princípio. O Senhor pergunta para os discípulos: quem é Jesus? Quem eu sou? Né? Aí Pedro responde que ele é o Cristo. Aí você fala assim: Pedro, não foi você que falou isso, não, foi Deus, foi o Pai. Então, o Pai revelou o Filho, Jesus. E o Filho, logo em seguida, que é Jesus, virou para Pedro e revelou quem? A igreja. E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Então, veja, irmão, que a igreja é o resultado final da revelação de Deus. Claro, o objetivo final da revelação de Deus não é a igreja em si, é produzir a Nova Jerusalém, não é? Né? A Nova Jerusalém, que é o corpo de Cristo, né? O corpo universal de Cristo unido com Deus para sempre, né? Mas o objetivo final é a Nova Jerusalém, que é o final da Bíblia. Mas você veja como começa todo o processo, vai Deus, o Cristo, o Espírito, a igreja. Apocalipse, agora você vai entender melhor. Apocalipse capítulo 1 foi o mesmo princípio. Começa falando do Deus triuno, no versículo 4 e 5. Depois do Deus triuno, aí vai falar que João vai revelar a igreja para João, que tudo aquilo que estava sendo escrito era para as igrejas locais. Era para 7 igrejas naquela época, né? 7 igrejas. E a igreja, no seu aspecto universal, como o corpo de Cristo, ela tem uma expressão local, que é a igreja, né? E é uma igreja em cada cidade aqui. Pode observar. Olha o que fala aqui, quer ver? Ó? No versículo 11, fala assim, Apocalipse 1:11, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Quando fala às 7 igrejas, 2 pontos. Aí vai citar o nome de 7 cidades. Isso mostra que a igreja ela é uma só em cada cidade. Porque senão, falaria assim, ó, o que vês, escreve em livro e manda às 7 cidades. As 7 cidades. Não, falou, manda as 7 igrejas. Aí quando vai falar igrejas, 2 pontos. Aí fala o nome de cidades. Quantas igrejas havia em cada cidade? Somente uma. Na Bíblia só há uma igreja em cada cidade. Eu não estou falando prédio, irmãos. Vocês sabem disso. Eu não estou me referindo a prédio. A igreja não é um prédio. Pode haver 10.000 locais de reuniões naquela cidade. 1 milhão de locais de reuniões. Mas aos olhos de Deus é somente uma só igreja em cada cidade. Assim são todas as cartas de Paulo também. Você pode observar, Paulo sempre escrevia as suas cartas não para a Igreja Universal. Não existe nenhuma carta na Bíblia que é escrita para o corpo de Cristo. Nenhuma carta é escrita para o corpo. Paulo nunca escreveu uma carta, uma epístola para o corpo de Cristo. As epístolas são escritas para as igrejas em cada cidade. Não é? É a igreja em Roma, igreja em Éfeso, igreja em Filipe, igreja em Colosso, igreja em Tessalônica, Tessalonicenses. As únicas cartas de Paulo que não são para a igreja, naquela cidade prática, ela é dada para algum indivíduo, como Tito, Timóteo, Filemão, para pessoas isoladas, né? Até mesmo Gálatas, Paulo escreveu para as igrejas da Galácia. Igrejas, no plural, porque Galácia era um estado, não uma cidade. Havia várias igrejas na Galácia. É como se Paulo escrevesse para as igrejas no estado de Goiás. Tem várias igrejas no estado de Goiás. Várias cidades no estado de Goiás. Como escrevesse para as igrejas Tocantins, em São Paulo, no estado de São Paulo. Então, por isso que quando fala as igrejas da Galácia, bota no plural, que é igrejas, porque ali era uma região, Galácia não era uma cidade. Então, o que eu quero dizer, irmãos, que tudo que Deus tem como igreja universal, ela tem que ser prática, tem que ter uma igreja prática. Não é uma igreja numa rua, é a igreja numa cidade, certo? A igreja ela tem os limites dela, aquela cidade, né? Todos os cristãos naquela cidade, aos olhos de Deus, são somente uma igreja. Mas a progressão aqui da revelação é que tudo que Deus tem para nós, irmãos, Deus quer revelar para o nosso espírito para que possamos ver a igreja. E outra coisa, a única maneira de um cristão ver que a igreja ela é uma só em uma cidade, que Deus ama a unidade do seu povo, a única maneira de algum cristão ver isso é que o Espírito revele isso para ele. É muito importante, irmãos, para que nós possamos ver qualquer coisa que Deus quer nos revelar, não só a igreja, mas qualquer coisa, nós precisamos estar, eu falei para os irmãos, na posição correta e
e no local correto, né? No ângulo correto e na posição correta. Qual é a posição correta? É nós estarmos isolados de todas as coisas desse mundo. E qual é a posição? E qual é o local correto? No nosso espírito. Por isso que para João receber Apocalipse, a visão de Apocalipse, ele teve que estar em espírito. Olha o que fala aqui, ó. Versículo 10. Achei-me em espírito. Achei-me em espírito. Por isso que eu gastei todo esse tempo da mensagem até agora para dizer isso para vocês. Irmãos, se nós não nos acharmos em espírito, Deus não tem como revelar as coisas profundas dele para nós. As revelações de Deus, Deus revela para nós no nosso espírito. Vocês entenderam? O Pai, depois revelado no Filho, depois tem a revelação do Espírito, e por fim, dentro de nós na igreja, no nosso espírito. Apocalipse também é a mesma coisa. Primeiro, no versículo 4, fala do Deus triuno. Depois, fala da igreja, que é o testemunho de Jesus. Nós vimos isso aí, né? No versículo 2, o testemunho de Jesus Cristo. No versículo 9, João fala que ele sofreu pelo testemunho de Jesus Cristo, pela palavra do testemunho de Jesus, que é a igreja. Mas quando vai falar de forma prática, a igreja na prática precisa estar no Espírito. Então, essa revelação de Apocalipse inteira, tudo que Deus for revelar para João, Apocalipse aqui, é necessário que ele estivesse em Espírito. Então, João está primeiro, localização. João estava afastado, estava isolado na ilha de Patmos, longe de toda a religião. Assim como Mateus 16, vocês se lembram? Acabei de falar Mateus 16. Por o Senhor revelar para os discípulos todas as grandes revelações de Mateus 16, ele levou o discípulo para um lugar isolado da religião judaica, que é Cesaré de Filipe, um lugar alto, um lugar isolado. Lá o Senhor pôde falar tranquilamente com os discípulos. E aí o Senhor falou assim: quem diz ser o filho do homem? Você fala assim: o povo fala um monte de coisa errada sobre você. É João Batista, Elias, alguns profetas, Jeremias. Mas, e para vocês, quem eu sou? Aí Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você falou assim: isso não veio de você, não. Isso veio do meu pai. Meu pai, não é? Isso veio do meu pai. Deus que te falou isso. Aí ele falou assim: agora eu vou te revelar algo também precioso, Pedro. Você é uma pedra e faz parte da edificação da minha igreja. Revelou a igreja. Algo maravilhoso. Só que a igreja revelada ali é a igreja universal. Aí, 2 capítulos depois, Mateus 17, depois Mateus 18, o senhor fala da igreja prática, tá? Na igreja na prática. Se você tiver algum problema com algum irmão, o senhor fala como é que quem você deve procurar, né? A igreja na prática, Mateus 18, né? Mas eu estou querendo dizer o seguinte, irmão, então essa revelação, para que João pudesse ver também, João precisava estar em espírito. Irmãos, estão compreendendo, irmão? Nós precisamos, para ter a revelação de Deus nas coisas profundas, nós precisamos estar no espírito. Existe, na verdade, vou ler para vocês, existe todo o Apocalipse pode ser dividido em 4 grandes visões. Presta bem atenção agora, tá? 4 grandes visões. A primeira visão é a visão das igrejas, começa, nós vamos começar a desfrutar daqui para frente. Vai do capítulo 1 até o final do capítulo 3, das 7 igrejas. Para que João tivesse essa visão, ele tinha que estar no local correto e também na posição correta. Qual é? Isolado na ilha de Patmos, longe de todas as coisas da influência romana, da influência religiosa de Jerusalém. Jerusalém estava muito longe. Patmos era uma ilha, é uma ilha no mar Egeu, que pertence hoje à Grécia, que tem mais ou menos 16 quilômetros de comprimento e 10 quilômetros de largura. Mais ou menos, bem isolada, tá? Naquela época, muito isolada. Longe de Jerusalém, o centro religioso. Longe também da influência romana, de Roma, da capital do Império Romano. Ele tinha que estar isolado. Segunda coisa, ele tinha que estar. Quando eu digo isolado, não é que estão também nos isolar no monastério, como faz os monastérios. Não estou falando disso, não, irmãos. Então para eu receber a revelação, irmão Gustavo, eu preciso ir lá para o monastério, na montanha, me fechar lá como neo-budista. Não, não. Não estou falando isso. Vocês sabem disso. Eu estou falando que nós precisamos estar afastados das coisas, não envolvidos com política, não envolvidos com as coisas da religião. Nós precisamos estar, irmãos, buscando o Senhor de todo o nosso coração. Se nós estivermos buscando o Senhor de todo o nosso coração, longe dessas coisas, Deus tem caminho em nós. E basta estar só longe dessas coisas? Não, nós precisamos voltar para o nosso espírito. Hoje, o Senhor está em nós como o espírito. Fisicamente, o Senhor está no terceiro céu, ao lado de Deus Pai, né? Mas em realidade, está dentro de nós como o espírito. E esse ser dentro de nós como espírito que nos dá as grandes revelações.
é que revela para nós quem? A igreja, que é a próxima grande revelação aqui. Então, a Apocalipse é dividido em 4 revelações. Acompanhe comigo, agora acompanhe na Bíblia. Muito importante. Olha como isso é muito precioso. As 4 grandes revelações, você pode dividir o livro Apocalipse. O Apocalipse tem várias revelações, mas se você for dividir ele assim, nas 4 principais revelações, daria essas 4 revelações. Primeira revelação, das igrejas, tá? Para isso, João teve que estar isolado numa ilha e no Espírito. Segunda revelação é a revelação do destino do mundo. Qual o destino que Deus tem para esse mundo? Que começa no capítulo 4, vai até o capítulo 16. E para isso, para que João tivesse a visão do destino do mundo, João também teve que ser isolado e no Espírito. Quer ver? Vamos ler lá. Apocalipse capítulo 4, versículo 1, fala assim: depois dessas coisas, por que fala depois dessas coisas? Depois que falou das igrejas, as igrejas terminam no capítulo 3. Depois que fala da visão das igrejas, Deus vai dar outra revelação para João, revelação do destino do mundo. Que o Senhor vai fazer com esse mundo? Uma coisa é a igreja, outra coisa é o mundo. Qual é o objetivo, qual é o destino que Deus tem para esse mundo? Começa o capítulo 4. Por isso que João começa falando assim: depois dessas coisas. Depois dessas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, mas também a primeira voz em que eu vi como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E imediatamente eu me achei em espírito. Olha o segundo espírito, tá? Me achei, a segunda, não o segundo espírito, né? A segunda menção de João de achar-se em espírito. Me achei em espírito e eis armado no céu um trono, no trono alguém sentado. Então, para ter a segunda grande revelação, que é o destino do mundo, que vai do capítulo 4 até o 16, João teve que ser levado para longe dessa terra, para o céu, e estar em espírito, isolado das coisas terrenas. Irmão, se você estiver no mundo, você não consegue ver o destino do mundo. O mundo não cega. O Senhor teve que tirar João dessa terra, levar para o céu, para que ele visse lá de cima. Só quem está nas regiões celestiais pode ver o destino das coisas do mundo. Enquanto está no mundo, você não consegue ver a mesma coisa, qual é o destino do mundo. Você está no mundo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, tanto que é importante. Eu fui hoje na minha casa, que está sendo construída, a minha da Renata, né? Eu fui levar um irmão lá, que é o Monses, que vai colocar as placas elétricas, as placas de energia solar lá no telhado. Eu fui levar lá para ele ver o telhado. Só que quando nós chegamos lá embaixo na casa, quando você olha para cima, você não consegue ver o telhado direito, porque a casa é alta. Para que ele pudesse ver o telhado, eu tive que subir com ele lá no telhado. Aí lá no telhado ele podia ver o telhado. Aí ele falou assim: vamos colocar a placa aqui no telhado, que ninguém vai perceber essas placas. Falei, Sérgio, percebe sim. Ele não percebe, não. Falei, quer ver como é que percebe? Aí nós descemos do telhado. Aí, como a casa tá na descida do lote, nós fomos para a parte mais alta do lote. Puxa, na parte mais alta do lote, ele foi ver: puxa, é verdade, daqui dá para ver o telhado todinho, né? Ele falou: tá vendo? Foi o que eu te falei. Se você estiver no mesmo nível do telhado, você não consegue ver o telhado. Você precisa ir para uma região mais alta para você realmente ter uma visão do telhado. Se nós estivermos no mundo, você não consegue ver o destino do mundo. Mas para que o João pudesse ver qual é o destino do mundo, o Senhor teve que levar ele para o céu, para as regiões celestiais, e isso só é possível por meio de estar no Espírito. Entende, irmãos? Tá? A terceira grande visão de Apocalipse é a visão da grande Babilônia, que começa no capítulo 17 e vai até o capítulo 20. E a mesma coisa foi necessária com ele: isolar ele e levar ele para o Espírito. Quer ver? Vamos ler lá. Apocalipse 17, versículo 3, fala assim: transportou-me o anjo em espírito a um deserto e viu a mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com as 7 cabeças e 10 chifres. Para que João tivesse a revelação da Babilônia, ele tem que ir para um deserto, bem afastado das coisas babilônicas, das influências religiosas. Levou ele para um deserto, mas para um deserto e no espírito. Todas as 4 revelações foram da mesma maneira. Leva para longe e para o espírito. Se João não tivesse no deserto, ele não ia ver a influência babilônica. Babilônia simboliza a religião, né? A Babilônia religiosa e material. Para que ele pudesse ver o que é a religião, a Babilônia material e religiosa, o Senhor teve que levar ele para longe disso, para o deserto, e no espírito. E a quarta e última revelação de Apocalipse, quarta e última grande revelação, é a revelação e a visão da Nova Jerusalém, que começa no capítulo 21 e vai até o capítulo 22. E para isso, para que João visse a Nova Jerusalém, né, ele também teve que acontecer a mesma coisa com ele. Está lá no versículo Apocalipse 21, versículo 10. Vamos ler lá. 21, 10. Fala assim:
e me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Para que João tivesse a revelação, irmãos, da Nova Jerusalém, teve que ser levado para uma grande e alta montanha. E lá em cima, ele estava em espírito, ele pôde ver a Nova Jerusalém. Porque a Nova Jerusalém ela é uma grande e alta montanha, tem que ir lá em cima para poder ver. Vocês percebem que todas as quatro grandes revelações, ele tem que estar na posição correta e no espírito, na posição e no ângulo correto. Isso é muito importante. Efésios capítulo 3, vamos ler lá, Efésios capítulo 3, versículo 5. Efésios 3, 5. Olha o que Paulo fala. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, os homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Irmão, para que Deus revele algo para nós, nós precisamos estar no Espírito. Então vamos voltar aqui para João, para Apocalipse. Então, a visão, vocês estão entendendo, irmãos? Eu espero que vocês estejam conseguindo me acompanhar. Apocalipse, a maneira como escritos os versículos, irmão, é algo preciosíssimo, é algo de Deus, porque Ele é o autor. Começa primeiro revelando o Pai, o Espírito, né? O Pai, o Espírito, o Filho, né? Depois ele vai revelar a necessidade de João estar isolado numa ilha, e lá na ilha ele está em espírito, e aí vai revelar em espírito algo preciosíssimo que é a igreja, as 7 igrejas, a igreja em cada cidade. Aí o que ele viu? Ó, versículo 10. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí são as 7 igrejas. Ninguém vai conseguir ver, irmão, nada das coisas de Deus, muito menos a igreja, se não estiver no espírito e na posição correta. Apocalipse, para nós vermos alguma coisa aqui, irmão, nós precisamos aprender a estar no espírito, na posição correta. Outra coisa, aqui no versículo 10 fala: achei-me espírito no dia do Senhor. No dia do Senhor é algo muito precioso. Eu queria dizer para os irmãos o seguinte, mano, quando falando do dia do Senhor aqui, há uma certa controvérsia entre os autores. É claro que quando eu vou desfrutando com você Apocalipse, eu não vou, meu alvo não é falar das controvérsias, que isso aí é um pouco perda de tempo. Mas aqui eu tenho que ser sincero com vocês, porque aqui é precioso essa controvérsia aqui, né? Aqui há alguns autores que dizem que no dia do Senhor é, não é o dia, não é. Alguns falam que o dia do Senhor aqui é domingo, tá? Que é o dia da ressurreição. Eu, particularmente, creio que seja também, tá? Mas, realmente, não tem como se afirmar com toda a precisão. Por quê? Porque o dia do Senhor, por exemplo, hoje, o domingo, que é o dia que é que o Senhor citou em que dia? O Senhor citou no sábado? Não, o Senhor citou no domingo, primeiro dia da semana. Então, todos os evangelhos mostram que o Senhor citou no primeiro dia da semana, que é domingo, certo? E também, lá em Atos, fala que a igreja partiu o pão no primeiro dia da semana, tá? Só que, por meio da semana, que hoje, presta bem atenção, hoje nós conhecemos como dia do Senhor, mas na verdade não era conhecido assim na Bíblia, tá? Se você pegar na Bíblia, todas as menções que falam no domingo não falam no dia do Senhor, falam no primeiro dia da semana, tá? Hoje nós se conhecemos, hoje, não na Bíblia, nós se conhecemos hoje como primeiro dia da semana, como dia do Senhor. Mas não era assim que era conhecido na Bíblia. A Bíblia é conhecida como primeiro dia da semana. Todas as referências, quer ver? Vou mostrar para vocês, só para vocês verem, tá? Só para vocês verem como é interessante isso. Por exemplo, João capítulo 20, versículo 1. João 20, versículo 1. Fala assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro, tá? Aí quando você citou, né? Então, aqui não fala dia do Senhor, fala no primeiro dia da semana. Se você pegar todos os evangelhos, quando fala da ressurreição, sempre fala no primeiro dia da semana. Ó, vamos lá para Lucas, por exemplo. Lucas, vamos entender. Lucas capítulo 24, fala assim, versículo 1. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, não fala dia do Senhor, tá? Se você pegar Mateus, a mesma coisa.
Todos os evangelhos são assim, tá? Mateus fala assim, ó. Mateus, capítulo 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, não fala dia do Senhor, tá? Aí você pensa assim, mas em Atos, a igreja partiu o pão no dia do Senhor. Não, a igreja partiu o pão no primeiro dia da semana, não no dia do Senhor. Então, vamos ler lá. Olha lá, Atos 20. Atos 20. Versículo 7. Olha o que fala, quer ver? No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, tá vendo? Lá não fala no dia do Senhor, estamos nós reunidos com o fim de partir o pão. Fala no primeiro dia da semana. Então, você pegar até 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, olha lá. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2. Fala assim. No primeiro dia da semana, cada um de vós põe de parte em casa conforme a sua prosperidade e vai juntando para que se faça coleta quando eu for. Tá vendo? Na Bíblia, o dia do Senhor não é conhecido como dia do Senhor, é conhecido como primeiro dia da semana, tá? Hoje em dia, ficou conhecido para nós que o primeiro dia da semana, domingo, é o dia do Senhor, tá? Na Bíblia, quando fala dia do Senhor, normalmente fala em maiúsculo, dia no maiúsculo, tá? E quando fala dia do. Mas na Bíblia tem essa expressão dia do Senhor? Tem várias passagens da Bíblia que falam do dia do Senhor. Mas quando fala dia do Senhor, pode olhar lá todas as passagens, porque eu fui verificar todas elas. Quando fala dia do Senhor, é dia maiúsculo, está querendo dizer o dia que o Senhor voltará, o dia que o Senhor virá para lutar contra o anticristo e seus exércitos, o dia que o Senhor vai vir destruir o anticristo e seus exércitos no final da grande tribulação, o dia que o Senhor vai vir pisar no Monte dos Oliveiras e ele vai partir no meio. Esse que é chamado o dia do Senhor, o dia que o Senhor vai vir julgar toda essa terra. E é maiúsculo, certo? Então, quando a Bíblia fala dia do Senhor, está se referindo ao dia da volta do Senhor, não o primeiro dia da semana, não o domingo, tá? Só que, por isso que gera essa controvérsia aqui entre os autores, que alguns interpretam que quando falam dia do Senhor, que João estava no domingo. Outros falam que não, que João foi transportado até o dia da volta do Senhor, para ele ver todas essas coisas, tá? Eu particularmente creio, irmãos, que, mas aí a opinião própria minha, tá bom? Minha e do irmão Lee também, tá? Eu creio que quando falam dia do Senhor aqui em Apocalipse 1:10, é o domingo. Por que eu creio nisso? Apesar que não é conhecido como dia do Senhor. Porque aqui está no minúsculo, olha só, fala assim: achei meu espírito no dia. É minúsculo, não é o dia maiúsculo, não é o dia da volta do Senhor. É dia minúsculo. No dia do Senhor. E ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta. E por que isso é importante? Por que eu quis dizer isso para os irmãos? Porque, irmãos, o dia do Senhor, como domingo, tá? Irmãos, é um dia muito precioso. É claro que no Novo Testamento, irmãos, nós sabemos que na realidade do Novo Testamento, na Nova Aliança, o Senhor não tem um dia específico dele. Todos os dias são dias do Senhor. Todos os dias são dias para amar o Senhor. Nós servimos o Senhor de segunda a segunda. Mas o dia do Senhor, no minúsculo aqui, que é domingo, é um dia especial, sim, irmãos, tá? Não um dia santo, isso, mas é um dia especial. Irmão, tantas vezes nós, irmãos, não importamos com o dia do Senhor, no sentido minúsculo, domingo, né? Você sabia que no passado, os filhos de Deus, nas gerações passadas, até o século XX, 1900 e alguma coisa, os cristãos, irmãos, eles amavam e respeitavam extremamente o domingo, como dia do Senhor. Hoje em dia nós perdemos muito isso, irmãos, e isso é algo muito triste. Eu não quero aqui ser religioso, nada disso, não, irmão, mas eu quero dizer que o dia do Senhor é algo muito precioso. É um dia que nós não deveríamos trabalhar mesmo, trabalhar assim, secularmente. É um dia que nós deveríamos realmente, irmão, ser totalmente pelo Senhor. É o dia que nós partimos o pão. É o dia que nós lembramos do Senhor. É o dia que o Senhor nos deu para nós lembrarmos do Senhor até que Ele venha. Até que Ele venha. O Senhor ligou domingo, o partir do pão com a volta dele. Tudo isso que nós estamos desfrutando em Apocalipse, irmão, é a volta do Senhor. E tudo isso, nós devemos desfrutar isso
todos os domingos, todos os dias do Senhor, no minúsculo, mesmo que não é conhecido na Bíblia dessa maneira, como dia do Senhor, mas assim como o primeiro dia da semana, mas nós devemos guardar todos esses dias, irmão, todos os domingos, lembrarmos, entendeu? Quando partimos o pão, que o nosso Senhor está voltando, Maranata, como Davi falou. Venha, Senhor, volta, Senhor. Irmão, nós deveríamos ter muito respeito por esse dia. Muito respeito. É um dia que nós devemos realmente separar para buscarmos o Senhor, para pregar o Evangelho, cuidar das pessoas, visitar as pessoas, partir o pão, estar com os irmãos. Todos os dias nós devemos fazer isso. Todos os dias, é claro, irmão, não somos religiosos. Todos os dias são dia do Senhor. Filipenses fala que Deus não tem um dia específico. Todos os dias são dia do Senhor. Filipenses fala isso, é verdade, irmão. Filipenses não, Colossenses, perdão, Colossenses. Colossenses, todos os dias são dia do Senhor. Não tem dia, não tem lua, não tem mês, é verdade. Cristo nós desfrutamos todos os dias. Claro que sim. Mas isso não pode ser pretexto para nós esquecermos do dia precioso do domingo, do dia do Senhor. Eu me lembro aqui do meu pai, né? Né, papai? Amém? Aê, aleluia, amém. Tá vivo, amém, amém. Eu lembro do meu pai, né? Eu nunca me esqueço, né? Meu pai, uma vez me deu uma repreensão santa e eu nunca me esqueci, né? Quando eu morava em São Paulo, ele esqueceu disso, tenho certeza, mas eu nunca me esqueci disso. Essas coisas marcam a gente para sempre, né? Quando eu morava em São Paulo, eu trabalhava muito, trabalhava de segunda a sábado, trabalhava bastante mesmo. Trabalhava sábado até 7 horas da noite. Nem conseguia nas reuniões, muitas vezes, sábado à noite com os irmãos. Então, eu só ia nas reuniões só no dia do Senhor, né? No domingo, partir o pão com os irmãos. E aí, papai veio me visitar com a mamãe. Naquele final de semana, ele ia ficar só no final de semana comigo. Aí eu pensei assim no sábado à noite, puxa, amanhã não vou na reunião da igreja, não. Vou levar o papai para gente passear em São Paulo, para ele conhecer. Eu queria agradar ele, né? Aí quando foi no domingo de manhã, ele acordou, eu enrolei ele, fiz um café da manhã para ele ali e tal. E falei, pai, vamos passear. Aí ele virou para mim e falou assim, meu filho, nunca me esqueci, falou, muito sério, falou, meu filho, eu não gosto de perder o domingo para passear. Domingo para mim é para buscarmos o Senhor. Eu quero ir para a reunião da igreja. Nunca me esqueci de falar isso. Você vai me levar para a reunião da sua igreja. Falou assim para mim. Eu falei, pai, mas eu queria passear com o senhor, eu queria te mostrar São Paulo. Ele falou assim, não, isso não me dá alegria nenhuma. O que me dá alegria é estar com os irmãos. Vamos para a reunião da igreja. Aquilo foi um exemplo para mim. O exemplo de importar como o dia do Senhor, como o dia do Senhor é especial, irmãos. É minúsculo, mas é do Senhor. É o primeiro dia da semana. É o dia em que a Bíblia nos ensina, Paulo nos ensina a separar nossos ofertas para ofertar ao Senhor. É o dia que nós separamos para partir o pão. É o primeiro dia da semana, irmão. O primeiro dia é muito importante, que vai ditar como será todos os outros dias. Do primeiro ao sétimo, começa com o primeiro. Se nós começarmos bem o primeiro dia, amando o Senhor, lembrando do Senhor, buscando o Senhor, nós temos maior chance de todos os dias, e aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, estamos queimando pelo Senhor também. Começamos bem, né? Tudo que começa bem tem chance de acabar bem aquela semana, não é verdade, irmão? Então, nós precisamos guardar esse dia. Eu me lembro a história aqui, que eu nunca esqueço, para mim, um herói da fé chamado Eric Liddell. Vocês lembram do Eric Liddell? Eric Liddell era um irmão escocês que viveu em 1900 alguma coisa, e ele era um corredor, ele praticava, ele era um velocista, a gente chama de velocista, né? Tipo hoje, tipo Usain Bolt, corria 200 metros, 100 metros, né? E ele falava que quando ele corria, ele gostava de correr porque ele gostava de correr para a glória de Deus. Ele falava que quando ele corria, ele sentia que a glória de Deus estava se expressando por meio dele. Ninguém entendia isso, né? Ninguém entendia. Como é que algum corredor que está correndo, a glória de Deus manifesta através dele? Parecia ser papo furado, né? Mas ele falava, ele sentia, falava assim, quando eu corro, eu sei que o Espírito está ali, correndo por meio de mim. E aí, como ele era muito bom velocista, e ele era muito é, é, fiel em treinar, mas como ele amava o Senhor Jesus, ele nunca treinou nos domingos, nunca. E aí ele foi chamado, foi uma grande honra, né? Até então, ele representava a Escócia, né? Ele representava a Escócia. E aí ele foi conseguiu ser convidado, né? Porque ele conseguiu
passar nas eliminatórias para a grande Olimpíadas de 1920 na França. Puxa, para um atleta ir para uma Olimpíada é o sonho da carreira dele. É tudo que ele sempre sonhou na vida, tudo que ele trabalhou para um dia acontecer. E quando ele chegou lá, e ele tinha duas modalidades que ele corria muito. Ele corria no 100 metros, que era a melhor modalidade, que ele era muito rápido, e também corria nos 400 metros. A 400 metros ele não era muito bom, porque ele começava a cansar no final. Acho que 400, 200 metros, não sei. Ele começava a cansar no final, porque ele era bom mesmo, tinha chance de medalha, era nos 100 metros. E aí, quando ele foi ver, a final da corrida dos 100 metros ia acontecer no domingo, nas Olimpíadas, ia acontecer no domingo. Aí ele pegou e falou assim: eu não vou correr. Aí o treinador dele falou assim: você tá doido? Por quê? Assim, porque vai cair no domingo, e no domingo eu não corro, domingo é o dia do Senhor. Mas, irmãos, ele foi altamente criticado. O treinador queria matar ele. Chamou de tudo quanto é nome, religioso, fanático, doido, maluco, tá doido, isso vai ser uma vergonha para a Escócia. Você veio aqui fazer um negócio desse, uma vergonha dessa, ele falou assim: não vou correr. Irmão, o negócio foi tão sério que o príncipe da época do Reino Unido foi até ele na França, chamou ele para ele mudar de ideia. Chamou ele pessoalmente, falou assim: muda de ideia, que história é essa? Você tá doido? Você tá na Olimpíada, você tá brincando, não, meu filho, isso aqui é uma Olimpíada. Falou: não vou correr. No dia do Senhor não é dia para se correr, é dia para buscar o Senhor. Ele falou: não vou correr, não vou correr. E ninguém mudava ele de cabeça, ninguém tirava da cabeça dele isso. E ele: não vou correr, não vou correr, não vou correr. Aí, como já o técnico desistiu, falou assim: vamos fazer o seguinte então. Já que você não quer correr, não quer correr, que é a sua chance de medalha tá nos 100 metros. Só porque é dia do Senhor, então, você vai correr nos 400 metros, então, que vai acontecer na quarta-feira. Pode ser? Ele falou assim: pode. Mas você sabe que você não vai ganhar, porque você não é bom nos 400 metros. Você, tudo bem, mas eu não vou correr no dia do Senhor. Aí ele foi correr na quarta-feira. E até então, até quando essa história espalhou rápido naquela época, mesmo que não tinha internet, né? Os jornais todos parou rápido. Rapaz, o Reino Unido queria matar ele, chamou de fanático, quanto é nome, os jornais detonaram, acabaram com ele. E aí, quando chegou na quarta-feira, quando ele estava treinando ali, aquecendo para a corrida, né? Aquecendo, 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 alguém veio e pegou, mano, eu arrepio quando eu lembro disso. Alguém veio, pegou, abriu a mão dele, deu um papelzinho na mão dele assim e falou assim: leia. E saiu. E saiu. Aí, quando ele abriu o papelzinho, tinha um versículo lá de Samuel, que Samuel falou para, acho que para Saul, falou assim, que Deus falou para Saul, falou assim: eu honrarei quem me honra. E eu, como é que fala mais lá? Como é que era? Eu honrarei a quem me honra e eu desprezarei quem me despreza. Era um versículo que Samuel falou para Saul, tá lá em Samuel. Honrarei os que me honram e desprezarei os que me desprezam. Irmão, quando ele botou isso na mão dele, alguém botou esse versículo na mão dele, ele segurou com toda a força. E quando deu a largada, irmão, ele correu, e ele correu desengoçado, ele correu com o peito meio aberto, assim. Resultado, ele ganhou em primeiro lugar. Em primeiro lugar, ele correu, ele passou na linha de chegada com o papelzinho na mão, figurando firme, assim, em primeiro lugar, e ele ganhou. Aí ele virou o herói do Reino Unido. Aí os jornais mudaram. Ele é nosso herói! Ele é nosso herói! Nunca em tanto o Reino Unido tinha ganhado desse jeito, em 400 metros. Ele nem tinha chance nos 400 metros direito, mas o Senhor honrou ele, porque ele honrou o dia do Senhor. Porque ele honrou o Senhor. E essa história do Eric Lindo é tão famosa que virou um filme na década de 80. Isso foi em 1920 ou 24, alguma coisa assim. Pode ver na internet, você lá, Eric Lindo, quem ganhou a corrida dos 400 metros, eu acho, né, na Olimpíada de Paris. Isso foi tão famoso que virou um filme na década de 80 que ganhou o Oscar, chamado-se Carruagem de Fogo. Nunca me esqueci. Carruagem de Fogo. Tá, ganhou o Oscar, fizeram um filme sobre a vida dele, em 1980 e pouco. Carruagem de Fogo, né? E outra coisa, depois que ele ganhou a medalha e voltou para o Reino Unido, para a Escócia como herói, ele largou tudo e foi ser missionário na China. E ele morreu na China amando o Senhor, pregando o Evangelho. Morreu em 1940, alguma coisa, na China, pregando o Evangelho por amor ao Senhor. Irmãos, eu contei essa história toda. Eu não desvirei Apocalipse, não. É para dizer como é importante o dia do Senhor. Como é importante o dia do Senhor.
Porque João estava no local certo, na posição correta, e amando o dia do Senhor, Deus tem essa grande revelação para ele, Apocalipse. E aí tem o último princípio aqui, fala assim, e ouvi, achei no Espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim. Irmão, primeiro, ele estava em espírito, aí ele ouviu, achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi. Lembre-se que Apocalipse, o espírito, quem tem preeminência Apocalipse é o espírito, por causa do mover do Senhor. Por isso que no versículo 4, o Espírito é colocado na posição do Filho, no Deus triuno. Deus triuno sempre é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas em Apocalipse, capítulo 4, é o Pai, o Filho, o Pai, o Espírito e o Filho. Por quê? Porque na era de Apocalipse, o Espírito está setivamente intensificado, está na sua completude, né? Ele está na sua atuação máxima. E a era do Apocalipse é a era que o Espírito fala. Mas o Espírito fala para quem quer ouvir. Aí, por isso, todas as cartas terminam assim: para o vencedor, quem eu tenho ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todas as 7 cartas terminam assim: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quando João estava em espírito, ele foi capaz de ouvir. Por isso que fala assim: achei-me espírito do Senhor e ouvi. Irmão, nós precisamos estar no Espírito para ouvir o que o Espírito quer falar. O Espírito, ele fala, fala. E aí, quando ele ouviu, o que ele ouviu? Por trás de mim, grande voz como de trombeta. Quando o Espírito fala, fala, irmão, com a voz, como se fosse uma trombeta alta demais. Mas para aqueles que estão no Espírito, para aqueles que não estão no Espírito, você nem consegue ouvir a voz do Senhor, a voz do Espírito. Parece que ele está falando quase que sussurrando. Não dá para ouvir. É tanto barulho, tanta competição, tanta coisa, tanto murmurinho falando, você não consegue ouvir o Espírito. Nós vamos parar. Falar, Senhor, eu não quero ouvir mais ninguém, eu quero ouvir o Espírito. Quando você volta para o Espírito, quando fala conosco, ele fala com uma trombeta. A era do Apocalipse é para quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Quando o Espírito fala, nossa resposta é: eu ouvi, Senhor. Eu ouvi. O Senhor falou, eu ouvi. E outra coisa, é muito significativo quando fala assim, e ouvi por detrás de mim. Por detrás de mim. Em relação, irmão, quando fala das coisas de profecia, presta bem atenção nisso. Quando fala das coisas de profecia, são coisas do futuro, da frente, que estão na nossa frente, que vão acontecer. Apocalipse é um livro de profecia, não se esqueça. Das coisas futuras que vão acontecer. Mas o João ouviu uma voz que não. O João estava virado para frente, mas ele ouviu uma voz que estava falando por detrás dele. E ele voltou ele virou para ver quem falava com ele. Olha o versículo 12. Voltei-me, ao 12, voltei-me para ver quem falava comigo. Ou seja, por que João teve que olhar para trás, em vez de olhar para frente? As profecias são coisas que vão para frente. Por que ele teve que olhar para trás? Porque para nós entendermos as coisas futuras, nós precisamos olhar para trás em relação às coisas de Deus. Quem é essas coisas para trás, na verdade? É a igreja. As coisas que nós já aprendemos da palavra de Deus. Nós precisamos, olha para trás, volta, irmão, olha para trás, olha o que você já ouviu. Volta para ver quem está falando com você. O Senhor muitas vezes não aparece na nossa frente, só aparece nas nossas costas. Para que nós aprendamos a voltar para o Senhor. E também, outro significado de ir para trás é porque nós precisamos voltar. Quando você quer falar conosco, nós precisamos sempre deixar de olhar para frente, nós estamos vendo, e olhar para o Senhor. Nós sempre pensamos que o Senhor está na nossa frente, mas às vezes o Senhor está nas nossas costas. Ele está falando assim, Gustavo, se arrependa, volta para mim. Volta para olhar para mim, volta a olhar para mim. Não esteja preocupado tanto com as profecias assim. Esteja preocupado em me ver. Olha para Cristo e a igreja. Olha para as igrejas e olha para Cristo, Cristo glorificado. Aí sim você vai conseguir ver as coisas para você lá na frente no futuro. Olha para mim. Olhe todos os dias, olhe para mim. Olhe firmemente para mim. Nunca fica os nossos olhares somente nas profecias. Olha, é importante a profecia, mas olhe para mim, olhe firmemente para Cristo olhar. Hebreus 2 faz, olha, correndo, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Olha para o Senhor e olha para as testemunhas de Hebreus 11. Hebreus 11 são as testemunhas, que hoje seria a versão da igreja, né? E Hebreus 12 é olhar para Cristo. Nós corremos olhando para a igreja, as testemunhas, e olhando para Cristo.
o nosso Senhor. Se vira, olha para Cristo que está falando com você e olha para a igreja. Irmãos, eu vou parar por aqui. Jesus é o Senhor. Amém.